Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Estão conosco aqui os representantes do Sintesac, o Sindicato dos Trabalhadores na área de saúde. Está conosco o Adailton Cruz, que é o presidente, e o Marcelo Neri, que é assessor jurídico, advogado. E vamos falar aqui de alguns temas importantes que dizem respeito aos empregos dos trabalhadores da saúde. Eu vou começar falando do ProSaúde. Boa tarde, sejam bem-vindos. Essa guerra que foi travada entre os trabalhadores e o governo para evitar que eles percam seus empregos. Tem alguma novidade, Adailton, nessa história? Boa tarde. Boa tarde, agradeço o espaço e desde já também uma boa tarde a todos os nossos trabalhadores do ProSaúde, da saúde em geral. Tem uma novidade muito boa para nós, todos já são cientes que a gente conseguiu, aí com o apoio do deputado Raimundinho e todos os trabalhadores do ProSaúde, aprovar o projeto que corrige um erro na origem do ProSaúde, transformando ele numa autarquia. E agora, recentemente, no dia 13 de dezembro, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em uma ação individual de um trabalhador do ProSaúde, reconheceu que o ProSaúde realmente é uma fundação pública, o que nos dá bastante tranquilidade, inclusive para subsidiar os deputados no seu retorno aos trabalhos, para que derrube o veto, porque a partir dessa decisão do Tribunal de Justiça, não tem mais nenhum risco para que eles mantenham a questão do ProSaúde como uma autarquia. Não corre risco e aí a gente está muito feliz nessa situação. Bem, fala-se muito nessa decisão da Justiça que teria obrigado o governo a demitir esses trabalhadores. Eu não li o acordo da Justiça, eu só sei do que a imprensa fala, alguma coisa que eu conversei com os assessores jurídicos, mas eu não li, confesso que não li. E agora, sabendo de quem leu, não é bem do jeito que a coisa foi passada para a opinião pública. O doutor pode dar mais um esclarecimento, doutor Neri? Boa tarde também. Na verdade, vem se divulgando por aí, inclusive a assessoria do governo, representantes da Secretaria de Saúde, de que a Justiça determinou a demissão desses servidores e de que não havia outra solução senão, de fato, cumprir com a ordem judicial. De fato, o Estado ele fez um bom acordo com o Ministério Público do Trabalho ao prolongar, estender essa determinação da Justiça por 2 anos, que na verdade o prazo era para se encerrar agora dia 31 de dezembro. No entanto, nem o acórdão, que foi prolatado pelo Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, e nem o acordo que foi homologado pelo juiz aqui, salvo engano, da 3ª Vara do Trabalho, fala em demissão, ele fala apenas em abstenção. Então, abstenção por quê? Porque o Ministério Público do Trabalho havia entrado com uma ação alegando que o Estado do Acre utilizava o ProSaúde como simples intermediadora de mão de obra, quando na verdade era para o ProSaúde gerir unidades de saúde. Isso que o governo do Estado pretende fazer em relação às OS, certo? E ao invés de fazer isso, o Estado utilizava o ProSaúde como se fosse uma empresa terceirizada, e de fato não era. Então, a determinação judicial e o acordo celebrado entre o Estado do Acre, o ProSaúde e o Ministério Público do Trabalho era no sentido de abster-se de fornecer mão de obra. A demissão, a decisão de demitir, foi uma decisão de gestão, uma decisão do governo, e é isso que a gente pretende evitar. Ao que parece, aquilo que se imaginava irreversível, uma decisão que não tinha mais volta, etc., começa a se reverter pelos elementos que vocês estão conseguindo reunir, por esse posicionamento mais recente da Justiça e por uma guerra política que se travou na Assembleia Legislativa, principalmente. Como é que vocês avaliam tudo isso, que vai lá na frente, caso aconteça o que está se desenhando, parecer como uma guerra que foi ganha pelos trabalhadores e que o governo perdeu? A interpretação política disso. Até o momento nós estamos muito otimistas, a gente sabe que os deputados, de uma maneira geral, todos são a favor da manutenção dos empregos desses 1.800 pais de família e nós vamos realmente trabalhar a concentração de todos os trabalhadores para que no retorno dos trabalhos dos parlamentares a gente consiga derrubar esse veto, porque hoje os deputados têm todo um amparo, tanto do Tribunal de Contas quanto do próprio Tribunal de Justiça, para manterem a lei que foi aprovada lá. E se o governador insistir em entrar na Justiça, nós vamos entrar, porque aí nós já temos a segurança, inclusive, do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que é quem deve dar a palavra final. Então é uma briga que, com certeza, nós estamos muito otimistas e, sem sombra de dúvida, a gente vai conseguir ganhar e vamos conseguir garantir o emprego desses trabalhadores. Não corre o risco de vir uma retaliação ainda maior? Essa questão se tornar pessoal para quem está de um lado e de outro?
Ao nosso ver, enquanto entidade sindical, independente desse risco que pode realmente acontecer, o que está em jogo, na verdade, é a vida desses trabalhadores e a situação de saúde do Estado. Então, a gente releva tudo isso e o que a gente puder fazer para manter esses trabalhadores nos seus postos de trabalho que fizeram o concurso, que lutaram, a gente vai fazer. O risco maior que a gente vê agora é porque, se Deus quiser, nós vamos conseguir e isso vai impactar na folha de pagamento. E aí o governo vai ter que fazer o que ele tinha que ter feito lá em 2010, quando o Tribunal de Contas do Estado alertou que eles teriam que reduzir o gasto com cargos comissionados, restringir secretarias que são obsoletas, que não trazem nenhum retorno para a sociedade, para que não tenha esse impacto. Então o maior problema vai ser nisso e que a gente vai ter que superar, porque se Deus quiser nós vamos conseguir. Aí a gente tem que ver para acreditar, né, no que vai acontecer ou não. Mas eu quero ir para outro assunto também polêmico, essa chamada privatização da saúde, colocar as OSCIPs dentro das unidades hospitalares, são entidades privadas para gerenciar, etc., que também foi muito discutido agora no final do ano, foi na Assembleia debatida a exaustão esse assunto. E o sindicato, como é que vê isso? Nós, desde que soubemos da situação, mesmo sem termos sido comunicados ou até mesmo chamados para trabalhar ou para ser informados da situação, já nos manifestamos contra, porque para nós, terceirizar o serviço público de saúde do Estado é retroceder no Sistema Único de Saúde do Estado do Acre. Então, é entregar a estrutura que o Estado tem, que foi criada com recursos públicos, repassar esses recursos públicos para empresas terceirizadas gerenciarem, obterem lucro e precarizar a assistência. Para nós é um retrocesso imensurável, estamos totalmente contra, estamos mobilizados, inclusive junto com os outros conselhos de classe, como o Conselho Estadual de Saúde, e temos já, inclusive, a ação judicial para usarmos o que for possível para evitar esse retrocesso, porque para nós é o maior golpe e quem vai ser mais penalizado será os trabalhadores, porque mudarão de regime, sairão do regime estatutário e para o seletista, uma vez que não haverá mais concursos, que entrarem serão por indicação e terão jornada de trabalho exorbitante, o contrato de forma bem mais insegura hoje para os trabalhadores, que a gente vê isso como um retrocesso, além da questão de que não vai resolver as áreas complexas que o próprio governo às vezes coloca como fator. A gente tem como, por exemplo, o Zé do Sul, que não resolveu a situação de nefrologia, de neurologia, de cardiologia, e é o sistema bem similar. E nos outros estados do país também, que não deu certo. Deixa eu fazer um contraponto aqui em relação a isso, porque o governo, pelo menos em tese, está buscando economia e eficiência, o que, de certo modo, na iniciativa privada existe, né? Porque as empresas têm um método diferente de trabalhar, né? Visando o lucro, querem minimizar despesas, etc., aumentar a eficiência. Pois bem, há algumas experiências de sucesso, de êxito, não é uma privatização, é uma espécie de OSCIP que cuida da saúde, outros estados já obtiveram êxito nisso. O que eu quero perguntar é o seguinte, o sindicato sequer discute isso, quer dizer, é contra 100%, não há uma brecha, o doutor Nery pode falar alguma coisa do ponto de vista jurídico, doutor, não há espaço para nada nesse sentido? Do ponto de vista político, eu creio que o Adailton é a melhor pessoa para responder. Do ponto de vista jurídico, o que não só o Estado do Acre quer fazer, como outras unidades da Federação têm feito, é violar a Constituição. A Constituição fala que o Sistema Único de Saúde ele poderá se utilizar da iniciativa privada de forma complementar. De que forma seria isso, então? A maternidade Bárbara Eleodora, no momento em que ela não conseguir suportar a demanda de grávidas lá para o atendimento, então ela encaminhará para a unidade hospitalar privada, como é o caso do Hospital Santa Juliana. Isso é complementação. Mas o que o Estado quer fazer é uma substituição. Então, colocar uma OSCIP ou uma OS para gerenciar a maior unidade de saúde do Estado do Acre, que é o UERB. Não é uma complementação da saúde, é uma substituição. O Estado não precisa que outra entidade venha substituí-lo na gerência do UERB. Além de que isso também é uma confirmação, um atestado de incapacidade dos gestores públicos. Quando ele diz, eu não consigo gerir, eu não sei obedecer ao princípio da eficiência, então vou passar para que outra pessoa gerencie. Na verdade, não é isso. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que a gente vai ouvir um lado, né? Uma resposta que vai complementar outras que virão, mas agora perguntando para os trabalhadores através do sindicato. Por que a saúde do Acre tem tanto problema? Olha, ao nosso ver, o maior problema hoje, além do gargalo da economia, que é de recursos,
existem problemas muito graves com relação à estrutura de gestão. Infelizmente, o Estado do Acre hoje conta com técnicos, entre aspas, que gerenciam as unidades, extremamente voltados para a parte política e esquecem da parte técnica, da parte de integração entre os trabalhadores, de realmente correção dos recursos que têm deficiência, recursos humanos, recursos materiais. O problema maior, na verdade, é uma eficiência da gestão que não acontece, ao nosso ver, somado-se ao déficit financeiro que existe também, que contribui muito para essa situação. Claro, é a opinião do sindicato e aqui eu já deixo o espaço para a Secretaria de Saúde, caso queira se manifestar também, fazer um contraponto, fiquem à vontade. Mas eu quero encerrar falando ainda do Plano Bresser. Quem é funcionário antigo da saúde, que tem esperança de ainda reaver algum valor, né, em relação ao Plano Bresser, tem novidade nesse assunto? Temos novidade, são em torno de 3.100 e poucos trabalhadores da saúde que, na maioria, estão aposentados e têm direito. Inclusive, alguns já foram a óbitos. Nós tivemos uma movimentação no processo, teve mudança, inclusive, de juiz para realizar o julgamento. E esse novo juiz lá do Tribunal Superior do Trabalho, se Deus quiser, deve estar concluindo esse julgamento no início do ano e até março, com muita fé em Deus e muito empenho da nossa equipe jurídica, do doutor Marcelo, doutor André. A gente vai estar com esse processo já aqui para começar a negociação da forma de pagamento com o governo do Estado e os trabalhadores. Então, se Deus quiser, a gente resolve isso o ano que vem. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga, porque estamos fazendo o máximo que a gente tem de empenho, de contatos, de ações, para que se resolva. Muito bem, agradecer aqui o Adailton Cruz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Saúde, e o doutor Marcelo Neri, advogado, assessor. Obrigado. Obrigado, eu agradeço o espaço e desejo aí a todos os trabalhadores em saúde um ótimo ano novo, que venham com muitas realizações e bom trabalho a todos. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o Gazeta Entrevista. É só um instante, até já.